você tá todo bronzeado aí, a gente branca, não tem nada. Olha isso, viu? Olha isso. Vamos mostrar como fazer um bronze natural em casa. Como ficar bronzeada e magra. Comigo? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bel Peixoto. Oi, eu sou a Ariane. A gente tá aqui hoje com o João. Hoje nós vamos falar de um assunto que foi muita polêmica nas redes sociais, nas semanas anteriores, que foi a cura gay. A gente resolveu trazer esse assunto pra cá de uma forma diferente, trazendo o João pro nosso divã, de uma forma mais descontraída, diferente, e tentar mostrar pra vocês que assuntos que envolvem psicoterapia, assuntos polêmicos como a cura gay, podem ser trazidos pro divã de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Pensando um pouco, em como a gente ia discutir esse assunto, a gente começou a trocar ideias entre nós e a intenção aqui é trazer esse assunto de um lugar, de alguém que pode ter um lugar de fala, A gente ficou pensando tantas opiniões circulando e quem realmente pode falar sobre esse assunto. E a gente pensou em trazer alguém que realmente vivencia essas histórias no dia a dia, que sente na pele, que vive histórias desde a infância. Então a ideia é que ele conte um pouquinho para vocês um pouco desse lugar. Então vamos lá, João, qual que é o seu lugar? Gente, primeiramente, acho que é importante a gente definir algumas coisas. A gente quando estava conversando, ficou nesse embate de o que falar, para quem falar, qual o lugar de voz de cada um, o que cada um tem a propriedade de falar, e a representação é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que eu, João, enquanto gay, enquanto branco, enquanto uma pessoa que, de certa forma, camufladamente representa esteticamente a classe média, Uma pessoa branca, alta, barba, que é o estereotipo hoje do homem padrão brasileiro, que a gente vê na mídia, vê na novela, vê em todos os lugares. E a partir daí começar a separar o que eu posso falar e o que eu não posso falar no lugar de representação, ou seja, no meu lugar de fala. João, pensando um pouco então nesse cenário, de quem pode falar e falando um pouquinho sobre você. Conta um pouco pra gente das suas experiências, em como você sente um pouco, Até a gente estava conversando entre nós um pouco sobre o preconceito, sobre a pressão, histórias do passado. Conta um pouco pra gente disso, Enfim, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Nos bastidores. Sim, na verdade, o que a gente contou um pouco, eu acho que todo LGBT, ele passa por um período, e eu acho que muito importante e difícil. Importante porque é o período escolar, Aquele momento que você vai para a escola, você sai do colo da sua mãe, você entra no contexto social onde não é o seu lugar inicialmente, você aprende a conviver socialmente. Então, tem esse primeiro contato social, ele é muito complicado e difícil para um LGBT. Por quê? Porque, por exemplo, o meu caso, que foi a minha experiência, na escola e na educação física, eu acho que é a história de qualquer gay, é a educação física. Por quê? Porque os meninos já são, ou seja, tem a segmentação do que é de menino e o que é de menina. Menina não pode jogar futebol, porque menina tem que ficar em outro cenário que é do vôlei, que é do fazer um bambolê, E o menino tem que fazer o quê? Ele tem que jogar futebol. Essa é a missão dele enquanto educação física na escola. Os meninos da classe também sofrem com essa questão de serem ensinados a praticar algo que está totalmente relacionado ao machismo. Então, um exemplo que é muito forte para mim, que às vezes eu não levantava, eu não ia no banheiro, durante aquele período de aula, porque ia ao banheiro, levantar a mão, pedir e sair da sala, E se levantar a mão, pedir e sair da sala, ele me colocava no lugar de exposição onde eu não queria estar, Não era nada bom alguém me ver, E o trabalho constante de não se deixar ver, não ser exposto, não ser alguém, Essa questão de estar exposto, geralmente era algo que me colocava no lugar onde eu não queria estar. Então eu prendia aquele xixi, eu ficava horas na sala, eu não saía só no intervalo. No intervalo também era um ambiente totalmente inseguro para mim. João, é importante você falar tudo isso, em relação a vários períodos da sua infância. E como que você vê essas situações hoje, O quanto você percebe que isso de repente tenha influenciado nas suas vivências de hoje? Então essa violência escolar ela fica permanente durante muito tempo. E reflete hoje na vida, acho que não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Na minha eu vejo nitidamente essa questão hoje eu tenho a necessidade, talvez, até de me mostrar mais do que antes, de
de me comunicar com as pessoas, de me fazer presente, de ser amigo de todo mundo, de ser referência para as pessoas em questão de alegria, comunicação, diversão, né? Porque antes eu cada vez era me colhendo mais para dentro de um armário que eu nem sabia que existia, né? As pessoas colocam que, não deve se comportar assim, não precisa. É gay, mas não precisa fazer isso. Então a gente sempre tem da sociedade também uma forma de repressão e querer colocar a gente numa caixa. Ninguém é igual. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo. Então eu não posso falar que aquela pessoa deve se comportar nessa caixinha que eu construí. Eu tenho que ter a iniciativa de pensar que eu não devo interferir na vida dela, né? E minimamente respeitar. A gente não tá pedindo que beije a nossa mão, né? Mas assim, você... Mas que respeite. Que respeite. Quando você cria uma lei, iniciativas de cura gay, é um desrespeito total ao que a pessoa escolheu pra vida dela. E nem escolheu, porque não é escolha, né? Exatamente, a gente não escolhe. Se fosse escolha, muitas pessoas não escolheriam ser gay nem lésbica. Porque a repressão e o que a gente sofre, né? João, pensando nesse contexto, né, que você está trazendo pra gente sobre lésbicas, gays, e até pensando um pouco que é a sua realidade, né, o que você vive. Mas olhando um pouco no cenário geral, a gente tem hoje nas mídias uma força acontecendo gigantesca em relação ao assunto sobre trans, enfim, todos os outros cenários que a gente pode imaginar, né, dentro dessas possibilidades. Apesar de não ser o seu lugar de fala especificamente, eu acho que você pode trazer um pouco disso, né? Porque você vivencia, você tem amigos, você tá um pouco nesse mundo também. E foi o que a gente pensou, né? Trazer um pouco disso do mundo LGBT no geral, né? E entender um pouco dessas visões também. Então acho que é importante a gente humanizar o nosso olhar, né? E parar com a história de cura, de querer curar as pessoas, porque... tantos problemas que a gente tem, tanta coisa que a gente tem que fazer, a educação tá caótica, né? As pessoas, até acho que vocês viram essa pesquisa, de que essa geração é a geração mais com distúrbios psicológicos de todos os tempos. Sim. Isso tem uma explicação, né? Isso não veio da noite pro dia, isso é histórico. A gente vem trazendo uma carga histórica que a gente agora tá colocando pra fora, né? Quer colocar pra fora, mas qual é o lugar que coloca pra fora? Onde é que coloca pra fora? Quem vai me escutar? Eu quero falar? Não quero falar por quê. E a gente encontra nuances que a gente às vezes não... Como a pessoa que visualiza, tem que parar, respirar e tentar entender, porque a gente não está acostumado. Esteticamente, porque é uma mudança muito grande. E até de convivência mesmo, né? Quantas pessoas convivem com trans? Eu convivo com pouquíssimas. Eu estou na comunidade LGBT. Então acho que a gente tem que olhar um pouco mais com carinho, né? Ou pelo menos sem julgar, né? Sem julgar, porque preconceito não tá com nada, gente. É ultrapassado demais, já foi. João, falando um pouco desse seu sentimento, né? Que você falou desse sentimento de ser ouvido, de às vezes querer falar, mas não saber se quer ou se alguém vai te escutar. Eu acho que esse sentimento também não é apenas seu. Eu acho que muitas pessoas sentem a mesma coisa que você. E aproveitando um pouco esse contexto, né, sobre a terapia, que é o nosso contexto, você fez terapia? Ainda não. Por quê? Eu sempre fui contra, né? Fazer uma busca psicológica para solucionar algo, né, que era meu, era muito íntimo, né? E eu não sei para o contexto hétero, mas pelo menos eu como gay, eu não via de forma positiva ter que mexer em alguns assuntos, primeiro ponto. Segundo ponto, eu não queria, né, trazer isso à tona de volta, porque ou seja, a ferida está quase cicatrizada. Aí você vai lá e faz assim, né, para ela abrir mais um pouquinho, para não ficar a cicatriz muito grande, né? Então, eu não queria mexer nisso. Então, eu acho que com o passar dos tempos, com o contato com amigas psicólogas, né? Trabalhei um tempo com RH, o RH hoje ele tem muito essa questão... Essa função mais humana. Mais humana. Eu tive mais contato. E daí eu sempre me via, quando tinha alguma consulta, alguma dúvida, de falar com alguma amiga, eu ia nas amigas psicólogas. Eu falava assim, tem alguma coisa aí. Trazer alguma coisa. Exato, tem alguma coisa aí, né? Porque eu estou buscando as amigas psicólogas e não outra amiga. Será que essa amiga não tem a mesma competência? Não é isso, acho que o amigo tá ali aberto, mas assim,
quando eu comecei a ouvir mais o que as minhas amigas psicólogas falavam, né, principalmente a Ari, que é amiga pessoal, eu via que tipo, elas trabalhavam de uma forma que eu sozinho não chegava, né? Porque você tá no problema, tá assim, né? O problema tá aqui, você fica batendo, você bate, volta, bate. E quando vem alguém de fora, fala assim, olha, tá aqui a mão, né? Vem aqui, eu vou te ajudar, tá bom? E traz, e não é nem uma questão assistencialista, é uma questão de falar, olha, você pode analisar de outra forma. Aí eu comecei a ver realmente que, tipo, meu contexto era sempre com psicólogas, e eu falei, cara, eu acho que agora tá na hora de procurar, né? Inclusive, recentemente, já tô marcando minhas consultas. João, você estava falando e eu me lembrei até de algumas conversas que a gente teve, né? Em alguns momentos, de você trazer algumas questões, e eu me lembro de você falando que conseguia resolver tudo sozinho, né? Eu me lembro muito dessa fala, que você, de repente, não precisava de um psicólogo para resolver as coisas pra você. Por quê, né? A gente, no meu contexto, de novo, eu tô trazendo a fala pra mim, porque é a propriedade que eu tenho, tá? Mas eu olhava e falava assim, cara, eu já sofri tanta coisa sozinho, né? Na escola, de repente alguma entrevista de emprego, de repente no início da faculdade, né? Que você tá ali tomando umas porradas de algumas coisas. Falei, eu já sofri tanto sozinho, já resolvi sozinho, que eu tô muito forte. Eu tenho esse poder da resolução sozinho. E na verdade a gente acha que tem, né? Quando você começa a mexer, né? Porque o ser humano é isso. A gente cotidianamente busca um significado para as coisas, novas coisas, sem tentar resolver algumas antigas, né? Em relações amorosas, em questões pessoais da vida profissional. E quando eu falava que resolvia tudo sozinho, realmente eu achava que resolvia tudo sozinho, né? Eu tô nesse processo ainda, tá? De tem uma capa de proteção que vai se criando, né? Você cria a capa, porque a sociedade exige que essa capa seja criada, porque senão você é engolido por ela. Então, eu acho que é esse contexto que às vezes não só eu, mas muitas pessoas não procuram, né? Por uma questão de, eu não vou querer mexer na ferida, eu não vou contar minha vida pessoal pra ninguém, essa pessoa não vai resolver meus problemas, mas eu tô bem. Não tenho nenhuma questão para resolver com o psicólogo. Todo mundo tem alguma questão. Mínima que seja. Mínima. Na verdade, João, esse sentimento que você tem da terapia, de todo esse contexto, a gente vê muito no nosso dia a dia, né? A gente observa muito isso. Isso não é algo só seu. Infelizmente, hoje em dia, a sociedade ela ainda tem, né, um certo preconceito sobre terapia. Né? Mas assim, o mais interessante que eu sinto, nós sentimos no nosso dia a dia, né? Na nossa agenda, no consultório, de tudo, que tá mudando, sabe? Porque a sociedade, ela tá mudando. Aos poucos, esse clichê tá sendo desmistificado. Hoje eu acho que a terapia ela é vista, mas a sociedade ela tá vendo a terapia como uma coisa, né, de voltar-se para si, de conhecer-se melhor. Na verdade, eles estão vendo que a terapia é um lugar que assim, a gente pode explorar nossas luzes e nossas sombras e conviver melhor com elas. E as pessoas, como você falou, alguém que eu não conheço, estranho, vem falar comigo e tal. E as pessoas têm muito isso, né? De, nossa, como assim? Alguém que eu nem conheço vai me dar conselhos. Vou me abrir, né? Para um desconhecido. Vou me abrir com um desconhecido, a pessoa nem me conhece. Mas a gente precisa entender que os nossos problemas, eles são importantes. É importante deles serem vistos com uma outra perspectiva. A gente precisa entender também que a terapia é para todos. Nós somos humanos, nós temos problemas e a gente precisa entender que a gente não precisa resolver nossos problemas sozinhos. A gente tem um profissional ali, né, que vai nos escutar, vai nos auxiliar e junto com o nosso paciente, é um trabalho em conjunto, respeitando limites, respeitando o tempo, respeitando tudo, vai ter um trabalho de entendimento e de autoconhecimento. Exatamente o que você falou. O que eu acho importante também é a gente analisar de uma forma que muitas vezes a pessoa quer resolver sozinho, ela vai resolver, quer mexer nisso sozinho, né? E se depara com problemas e sombras e coisas que ela não está preparada ainda. Exato. E ela entra em caminhos que não deveria, ela está voltando e aí a gente pode de repente trazer uma depressão, um isolamento, ou seja, fica mais retraída porque ela não tem a ajuda de alguém profissional para ajudar.
super importante, né, Vel, trazer um pouco do que a gente vivencia mesmo, né, no consultório, porque entendendo um pouco dessa dificuldade, né, da pessoa realmente se sentir nesse mundo, entender como a psicoterapia funciona, né, essa questão da construção, de construir o si mesmo, ela não está envolvida, de repente, só numa questão específica, né, mas entender também como isso é visto pelo mundo LGBT, né, porque a gente no consultório, né, até troco aqui bastante com a Vel, a gente percebe que tem uma resistência mesmo, né, desse público. Existe um receio, um medo do que vai acontecer, né, eu acredito que tem tudo a ver com isso que o João trouxe, de ter essa capa de proteção, de resolver tudo sozinho. E a gente quis aproximar, né, o intuito é aproximar a psicoterapia desse público, né, mostrar que é um meio de auxílio, né, um meio de construção para esse público também, né, por que não eles poderem chegar perto de nós, né, entender que o psicólogo tem essa função de dar a mão mesmo, né, de puxar e falar, vamos ter um outro olhar para o seu problema, né, vamos ter um outro olhar para tudo que aconteceu na sua vida, entender outras questões, né. Então, João, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade que você nos deu, né, de entrar um pouquinho mais nesse seu universo de uma forma tão delicada e bonita. Obrigada a vocês. Obrigada. E eu espero também que vocês tenham gostado, então curtam aí, comentem, compartilhem. E a gente queria deixar um espaço também, né? Se vocês tiverem dúvidas, o intuito é realmente aproximar todo mundo, né, do universo da psicoterapia, deixar esse espaço aberto. Se você tiver alguma dúvida, um comentário, uma opinião, deixa aqui pra gente. Obrigada, viu? E aí, gente, Obrigado. tchau, obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.